Eu trouxe aqui um assunto muito importante, onde nós vamos falar sobre, basicamente, duas coisas: a liberdade cristã e de consciência, e vamos falar também sobre o dia do Senhor e o culto a Ele. Então esses dois assuntos nós vamos falar hoje, só que nós vamos partir de um documento histórico nosso, batista, muito importante. A Confissão de Fé Batista, de 1689. Nós vamos partir, esse será o ponto de partida, a Confissão de Fé Batista de 1689. Eu vou falar um pouco sobre o que é esse documento, qual é a importância dele, para que ele foi criado, e a partir dele nós vamos desenvolver esses dois pontos que eu falei aqui, obviamente, acerca das Escrituras. Deixe-me trazer aqui algumas informações sobre do que se trata a Confissão de Fé Batista de 1689. Pensa aí rapidinho, 1689, faz tempo, não faz? Isso já demonstra que nós fazemos parte de uma igreja histórica, que tem uma história muito importante, que tem uma doutrina muito sólida, né? Nós batistas fazemos parte de uma denominação das mais sérias que existe no mundo, biblicamente falando. Então deixa eu falar um pouco sobre esse documento para que vocês se situem acerca da Confissão de Fé Batista de 1689. Bom, trata-se de um documento que foi criado para fundamentar a fé batista. Então, por exemplo, nós somos batistas, então a nossa fé está fundamentada nas Escrituras. Só que os batistas, lá no início da sua caminhada, em 1644 em diante, eles resolveram produzir um documento, a qual nós estaremos analisando um pouco dele hoje, com o objetivo de publicar para a sociedade em que eles acreditavam, como também para deixar claro para a sociedade em que eles não acreditavam. Então, isso é muito importante nós considerarmos, porque nós batistas não fazemos parte de uma igreja em que nós escondemos a nossa fé. Tem muita igreja que esconde a sua fé, os batistas não. Nós fazemos questão de deixar claro qual é a nossa fé, em quem nós cremos, qual é a base da nossa doutrina, da nossa história, da nossa teologia. Basicamente, trata-se de um documento para fundamentar a fé batista e foi publicado pela terceira vez, eu vou falar o porquê, em 1689, diante da sociedade para esclarecer fatos que estavam acontecendo naquela década sobre os batistas, que era o seguinte: outras igrejas estavam espalhando notícias falsas sobre os batistas. Aquilo que você imaginar que não tem a ver com o batista, eles falavam na época. E aí os batistas se viram na necessidade de publicar esse documento para deixar claro quem eles eram, em que eles acreditavam e em que eles não acreditavam. Então é para isso que serve esse documento que foi produzido ali no século 17. O principal objetivo, ao passar dos anos, com a Confissão de Fé Batista de 1689, era que a identidade batista ela permanecesse preservada. É por isso que nós hoje, aqui em Viçosa, 2023, os irmãos batistas de Maceió, de outras igrejas do estado de Alagoas, no Brasil afora, em qualquer lugar do mundo, ainda hoje nós preservamos essa mesma identidade batista. Por quê? Porque nós fazemos parte de um povo cuja história iniciou há 400 anos. Então a gente mantém isso com base em tudo aquilo que foi iniciado lá na Inglaterra no século 17. Vocês estão entendendo o porquê desse documento? Então, principalmente para preservar a nossa identidade batista. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, prestem bem atenção. Nós batistas não somos pentecostais, nós não somos carismáticos, nós não somos renovados, nós somos o quê? Nós somos reformados, nós somos bíblicos, nós somos batistas. Quando a gente diz isso, a gente não está dizendo que nós somos melhores do que os pentecostais, do que os carismáticos, do que os renovados, não. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente preservando
a nossa identidade. Então a gente está dizendo que a gente não é A, não é B e não é C, a gente é batista, ponto. Então esse documento nos ajuda a entender quem nós somos. Essa confissão de fé batista de 1689, ela é basicamente uma quarta revisão. Em 1644, eles publicaram a primeira confissão. Só que essa confissão, ela foi... os próprios batistas perceberam que faltava deixá-la mais clara para a sociedade. Então, em 1646, 2 anos depois, eles revisaram essa confissão. Isso é a coisa mais normal do mundo. Até mesmo as versões bíblicas que nós temos em português brasileiro, elas são revisadas com o passar das épocas. Você tem aqui Almeida Revista e Atualizada, quer dizer justamente isso, que ela foi revista e atualizada. Então isso é normal. Em 1677, a terceira vez que os batistas se viram na ideia de revisar novamente essa confissão. Então, pela terceira vez, eles revisaram, melhoraram e tornaram um documento ainda mais claro sobre as suas doutrinas, sobre a sua fé, história e teologia para a sociedade. Enfim, em 1689, eles revisaram pela última vez. E aí sim, essa confissão, em 1689, ela se tornou uma confissão completa no que diz respeito a todo o pensamento batista, né? Revisada pela quarta vez, melhorada e tem sido usada desde então pelos batistas históricos. Para vocês entenderem como o batista, ele é cuidadoso, dedicado naquilo que ele faz. Então, qualquer documento que o batista faz, daqui a pouco a gente vai estar na Assembleia, na sessão ordinária, onde nós estaremos apresentando para a membresia os relatórios financeiros e a leitura da ata da sessão anterior. Então, isso já demonstra o quão organizados nós somos. Isso não é uma característica de Viçosa, isso é uma característica dos batistas. Tudo que o batista faz, ele sempre faz cada vez melhor, ele tem esse cuidado porque é uma característica nossa. Essa confissão de 1689, ela foi publicada com a presença de vários pastores batistas, com a presença de muitas congregações. O próprio documento explica isso. Pastor, como eu faço para ter acesso à Confissão de Fé Batista de 1689? É a coisa mais fácil do mundo. Você vai no Google e você coloca Confissão de Fé de 1689 PDF. Vai aparecer lá para você de graça. Você baixa ou você lê na própria internet, você estuda, você vê o quão importante é, a coisa mais simples do mundo. E nesse documento que foi publicado pela quarta vez em 1689, ele próprio introduz, antes de falar dos seus capítulos e parágrafos, ele vai dizer assim, eu vou ler aqui um parágrafo da introdução da Confissão de Fé de 1689. Preste bem atenção. Julgamos ser necessário publicar a confissão de nossa fé para a informação e satisfação daqueles que não entendiam completamente quais eram nossos princípios, ou que deram ouvidos a preconceitos contra a nossa doutrina. Está vendo? Então a própria confissão começa dizendo isso. Qualquer um que pegar a confissão e começar a ler, ele vai entender para que aquilo ali. A própria confissão explica. Então vários pastores, várias congregações na Inglaterra, naquela década, se reuniram e, obviamente, não foi algo da noite para o dia. Isso levou meses, anos. Nós falamos aqui de 4 revisões, de 1644 até 1689, dá quantos anos aí? 45? 45 anos, né? Então, numa faixa de 45 anos, foi revisada 4 vezes e publicada à sociedade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A intenção dos batistas em produzir a sua própria confissão de fé nunca foi acrescentar novas regras às Escrituras. Isso é importante deixar claro. A própria confissão vai dizer isso, que a intenção dos batistas nunca foi acrescentar novas regras à confissão de fé batista, à Escritura, certo? Por que é importante nós deixarmos isso claro? Porque muitas pessoas vão questionar, não só os batistas, mas outras denominações reformadas,
Eles vão questionar o porquê que essas igrejas têm as suas confissões, né? Para que se nós já temos a Bíblia? Não é para colocar na Bíblia o que ela não tem, é para explicar a Bíblia de maneira clara, para que qualquer ser humano possa entender em que nós cremos e principalmente em que nós não cremos. Diante dessa introdução do que é esse documento importante para nós batistas, a gente vai agora falar dos pontos que eu falei anteriormente. O primeiro ponto é o seguinte: nós vamos falar dentro da Confissão de Fé Batista de 1689, vamos abrir o capítulo 21, que vai falar sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Repito, isso é um princípio batista e está na nossa confissão. Aí a gente vai falar um pouco sobre isso, e à medida que a confissão de fé for trazendo as suas informações, a própria confissão de fé, preste bem atenção, quando você está lendo, ela te leva para as Escrituras. Ela vai falar algo e vai dar uma referência, 2 ou 3. E aí você vai pegar aquilo que ela falou, vai ler o texto bíblico e vai comparar para ver se é ou não é. Esse é o esquema da Confissão de Fé Batista. Vocês entenderam? Quando você vai para a Confissão de Fé Batista, você abre lá no capítulo 21, aí você tem lá a liberdade cristã e de consciência. Então preparem as vossas Bíblias, porque hoje a gente vai caminhar bastante nas Escrituras. Certo? Esta liberdade, qual liberdade? Liberdade cristã, liberdade de consciência. Essa liberdade, segundo a Confissão de Fé Batista, ela consiste no seguinte, preste bem atenção, consiste na libertação da culpa do nosso pecado, da ira de Deus e da maldição da lei. Então essa liberdade, a Confissão de Fé Batista nos ensina que ela tira de nós a culpa do nosso pecado, nos livra da ira do próprio Deus e da maldição da lei. Como é que nós entendemos isso pela palavra de Deus? Gálatas 3,13. Vamos abrir? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Muito bem, então essa liberdade consiste em nos libertar da culpa do nosso pecado, ou seja, a gente não precisa mais nos culpar do nosso pecado. A gente não precisa mais temer a ira de Deus no sentido de condenação, e a gente não precisa mais nos preocupar com a maldição da lei, no sentido de a lei de Deus nos condenar. Por quê? Porque Cristo nos deu essa liberdade. Essa liberdade consiste também na nossa libertação deste mundo mal. Gálatas 1,4. Está bem aí pertinho. Lê, por favor, Eric. Qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então, a Confissão de Fé Batista, ela é assim o tempo todo. Ela vai dizer algo e vai te dar várias referências. Eu vou citar aqui algumas, para que você entenda como funciona esse documento importante. Essa liberdade cristã consiste também na nossa libertação da escravidão de Satanás. Atos 26, 18. Para nos abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 18, fala, é Paulo quem está dizendo aqui, quem está falando aqui, que nós fomos libertos por Cristo da escravidão de Satanás. Por exemplo, a liberdade cristã de consciência nos liberta do domínio do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3. Se você ler Romanos 8, 1 a 3, você vai ver que Paulo deixa bem claro: não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E depois ele vai dizer no versículo 3 que nós não temos mais como Senhor das nossas vidas o pecado, e sim agora Cristo. Outra coisa, a liberdade cristã e de consciência consiste em nos libertar do temor da morte. Essa referência eu quero ler, 1 Coríntios capítulo 15. Então, o sacrifício de Cristo por nós nos livra até mesmo do temor da nossa própria morte. Porque o cristão, quando ele entende o que é ser cristão, ele não tem medo de morrer. Como muitos que não têm Cristo têm medo de morrer. Então, 1 Coríntios capítulo 15... vou pedir que o Eric leia dos 54 ao 57, um texto muito bonito, por sinal, bem poético, bem forte.
Paulo vai falar que nós não precisamos temer a morte. Lê, por favor, Eric. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está estragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, dos 54 a 57. Paulo está falando do seguinte: aguilhão é aquele instrumento que você utiliza para ferir o animal quando ele não te obedece. Você está comandando o animal com as rédeas, você manda ele para a direita, ele não vai. Você pede para ele parar, ele não para. Aí você pega o aguilhão e dá uma beliscada nele para ele acordar e te obedecer. Paulo está dizendo assim, ele está usando essa linguagem da Eco para dizer o seguinte, para perguntar o seguinte: onde está, ó morte, o seu poder sobre nós? Por que ele está dizendo isso? Porque a morte do cristão nada mais é do que um recolhimento deste mundo e a sua passagem para a eternidade com Deus. Então por isso que o cristão não tem medo. Humanamente nós vamos ter medo, mas em Cristo a gente não tem medo da nossa morte, porque a gente sabe para onde a gente vai. Essa liberdade cristã e de consciência, ela também nos liberta disso. Tem mais algumas questões aqui. Por exemplo, essa liberdade também consiste no livre acesso a Deus, não por medo de Deus, mas por reverência a Deus e pela questão da filiação a Deus. Eu agora entendo que eu passei a ser filho de Deus. Estão entendendo? Então, no capítulo 21 da Confissão de Fé Batista de 89, ele vai trazer essa informação. Essa liberdade nos dá livre acesso a Deus, não por medo. Por quê? Que agora que eu fui salvo pelo sangue de Jesus, eu tenho livre acesso a Deus. Eu posso ir até Deus através de Cristo, mas eu vou até Deus por medo? Não. Porque quando a Bíblia diz que nós precisamos temer a Deus, a parte que fala de temer, porque Ele é o nosso Deus, a gente está falando de reverência, de respeito incalculável. Nós estamos falando com o Criador dos céus e da terra, e não com qualquer pessoa. Então nós temos esse livre acesso, não por medo, mas por reverência e filiação. Agora eu tenho um pai, agora nós temos um pai, que é aquele que me fez, que me formou, né? E que eu era apenas criatura, mas agora sou também o seu filho, por amor do sangue de Jesus. Então ele vai trazer aqui a referência, Romanos 8,15, primeira carta de João 4,18. Vamos ler 1 João 4,18. Eric, por favor. O amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então esse temer aqui é ter medo, né? Em 1 João 4,18. João está dizendo assim, a questão de nós servirmos a Deus não é por ter medo, e sim reverência para com a autoridade soberana do nosso Deus. Então isso está na nossa Confissão de Fé Batista de 1689. Aí por fim, nessa parte ele vai dizer assim, essa liberdade cristã de consciência nos traz uma ousadia pelo sangue de Jesus para acessarmos o Pai. Ele vai colocar aqui Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 21. Então vou deixar essa referência aqui para a gente avançar. Mas Hebreus 10, 19 a 21 está dizendo justamente isso, que pelo sangue de Cristo nós temos acesso ao Pai e agora com toda a ousadia. Porque quem garante esse acesso é o sangue de Cristo. Então é essa liberdade cristã e de consciência que a palavra de Deus nos dá. Os nossos antepassados batistas tiveram esse cuidado de formular essa questão e deixar claro para a sociedade. Evidente para a sociedade, mas que nos ajuda muito como batistas no século 21. Deus, ainda falando sobre liberdade cristã e de consciência, Deus é a nossa consciência e não nós. Olha que coisa interessante. Deus é a nossa consciência e não nós. O que nós batistas estamos querendo dizer com isso? Que aquilo que nos orienta, aquilo que nos faz caminhar segundo a vontade de Deus, não é a minha consciência, é o próprio Deus. Quando nós dizemos assim, Deus é a nossa consciência e não nós, a gente está querendo dizer o seguinte: qualquer coisa,
contrária à palavra ou que nela não exista, significa o quê? Primeiro, traição às Escrituras. Isso está na nossa confissão de fé. Então, quando a gente parte para a nossa consciência, o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendi, e não o que a Bíblia diz, o que ela está dizendo, o que ela está me ensinando, então eu estou traindo a palavra de Deus. Quando os batistas falam que existe essa possibilidade de trair as Escrituras, eles trazem aqui algumas referências. Vamos ler algumas delas. Mateus 15, versículo 9. Por favor, Eric. E em vão me adoram, ensinando doutrinas são preceitos de homem. Tá vendo? E em vão me adoram, né? Ensinando o quê? Doutrinas de onde? De tantos lugares, menos da palavra de Deus, né? Tiago 4,12. Que qualquer coisa contrária à palavra ou que nela não esteja, significa traição às Escrituras. Como também significa exigir de alguém ou possuir uma fé cega. Por exemplo, como sacerdote, pela graça de Cristo, eu sou o pastor desta igreja. Então, como pastor, eu não posso exigir de vocês uma fé cega. Eu não posso orientá-los de uma maneira que não esteja aqui na palavra de Deus. Então, se eu fizer isso como líder, ou se qualquer um fizer isso com outro irmão, nós estaremos também traindo as Escrituras e deixando-nos levar pela nossa consciência e não pelo próprio Deus. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 7. Não, eu só gosto quando o Paulo dá aula, eu só gosto quando o Samuel dá aula, eu só gosto quando o Eric dá aula. Não, eu só gosto quando o Anderson dá aula, eu só gosto quando o pastor dá aula. É assim que funciona? Vamos ver. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 7. Por favor, Eric. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homem? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crê, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então vocês entenderam a ideia da nossa confissão? Quando diz que Deus é a nossa consciência e não nós. As coisas vão fluir, não é porque Paulo ou Apolo, ou Samuel, ou Anderson, ou Eric, ou Tony, ou pastor, não. As coisas vão fluir quando Deus é, de fato, o Deus daquele povo. Eu quero lembrá-los, queridos, que no início da caminhada batista, lá no século XVII, depois que o povo começou a perceber que os batistas eram um povo sério, a sociedade começou a falar, a se referir aos batistas como o povo da Bíblia. Está vendo aquele grupo ali, ó? Aquilo ali é o povo da Bíblia. Por quê? Porque tudo que eles fazem é bíblico. Isso virou, na época, até mesmo motivo de piada. Aquele povo é tão chato, por quê? Porque tudo que faz é bíblico. Então a ideia é que nós continuemos assim. Se para a sociedade nós somos chatos por agradar a Deus, que assim seja. Então essa é a ideia de ser batista. Lembrando que nós estamos falando do capítulo 21 da Confissão de Fé Batista de 1689, que fala da liberdade cristã e da liberdade de consciência. E a gente está falando aqui nesse momento sobre Deus é a nossa consciência e não nós. Então, nós não somos regidos porque a gente se reuniu em assembleia, em sessão ordinária ou extraordinária e decidimos caminhar de uma maneira. Não, porque o batista tem as suas assembleias para discutir questões administrativas e não doutrinárias. Quem rege a doutrina dos batistas, quem é que rege? A Bíblia. Então isso aqui é muito importante. Então, esse primeiro ponto do capítulo 21, o capítulo 21 da confissão, ele tem 3 parágrafos. A gente só falou o primeiro, porque eu quero focar no segundo, no capítulo 22, certo? E nesse primeiro parágrafo, eu acho que é o suficiente para a gente entender de maneira introdutória por que ser batista é bom. E eu repito, o batista não é o melhor cristão que existe. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos perfeitos. Mas é muito bom ser batista, porque a nossa história e a nossa doutrina, ela é muito organizada, ela é muito sólida. Ela tem uma base muito bíblica. Só não vê quem não quer. Lembra que nós falamos quarta-feira do preguiçoso? Quem estava aqui ouviu, né? Ou quem ouviu a gravação depois.
Então, ser batista é muito bom. Encerrando essa primeira parte do capítulo 21 sobre liberdade cristã e de consciência, eu quero dizer para vocês o seguinte. Vamos abrir Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículo 17. Por favor, Eric. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com ele, pois velam por vossa alma, quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Pronto. O que esse texto está querendo dizer para nós, encerrando sobre liberdade cristã e de consciência? Queridos, sejam submissos ao vosso pastor. Só que tem uma coisa, se ele for bíblico. Sejam submissos aos vossos líderes, se eles forem submissos às Escrituras. Como é que você vai saber se o seu pastor, se o seu professor de escola bíblica, o seu líder de ministério, como é que você vai saber se ele é submisso às Escrituras? Você precisa conhecer as Escrituras. Hebreus 3,17 nos ensina que nós precisamos ser submissos aos nossos líderes, aos nossos guias. Guias no grego ali é pastores. Agora, o que é que o texto diz mais? Leia aí de novo, Eric, por favor. Obedecei aos vossos guias e sede para com ele, pois velam por vossa alma, prestar contas. Aí, tá vendo? Como quem deve prestar conta. Se o pastor, ele é submisso às Escrituras, ele vai ter medo de prestar contas a Deus? Não, ele não está sendo submisso às Escrituras. Então, esse é o conselho que a gente deixa para encerrarmos este primeiro ponto, porque o segundo ponto é onde a gente vai focar mais. Quando nós encerramos acerca da liberdade cristã e de consciência. Esse é o objetivo da Confissão de Fé Batista. Quando você lê, você tira um tempo e começa a ler, não fica dúvida. Principalmente porque ele fala alguma coisa, o documento fala alguma coisa e ele te dá referências bíblicas. Você vai lá e consulta e as coisas batem, as peças se encaixam. Rapaz, não é que é isso mesmo? Então isso aqui é muito importante, tá? Que bom que vocês estão compreendendo.